Sempre quando nós pregamos, isso. Aliás, você pode ir tirando o lacrezinho, porque vai levar um tempinho para tirar esse lacrezinho aqui, viu, irmão? Tá soldado o negócio aqui, né? Mas não pode abrir, tá bom, gente? Só vai tirando o lacrezinho. Eu vou contar até 3, tá? E a gente vai abrir todo mundo junto, viu? Não pode abrir, ó, combinado. Isso, só tira o lacrezinho assim para quando a gente falar já, aí abre mais rápido, tá bom? Tá? Então, hoje, irmãos, nós vamos ministrar essa pregação. Nós sempre temos, né, toda a pregação, né, a maioria delas, né, temos um personagem, alguém que fala muito a nossa vida, e hoje nós vamos falar sobre um personagem extraordinário. Essa pessoa que está aqui é uma pessoa maravilhosa. Vira para a pessoa lá e diga assim: essa pessoa é maravilhosa. Fala para essa pessoa aí: essa pessoa é maravilhosa. E a gente vai aprender muito com ela hoje, viu, irmãos? Tá lá? Todo mundo já pegou? Quem não pegou, levante a mão. Isso, acho que 2 ou 3. Lá na galeria ainda, quem puder subir lá, por gentileza. Umas mãozinhas lá. Isso. Obrigado. Isso. Vamos lá. Chegou lá? Vamos lá. Isso. Vamos lá, todo mundo pegou? Amém, gente? Então vamos descobrir junto quem é essa pessoa. Pode pôr no telão o primeiro PowerPoint. Quem é essa pessoa maravilhosa, amém? E quando você olhar essa pessoa, você tem que dar um sorriso, tá bom, gente? Tá? Quem já conhece não estraga a dinâmica, tá bom? Tá bom, turminha? Amém? Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Pode abrir. Olha aí essa pessoa maravilhosa. Diga assim: eu sou lindo. Vamos lá, gente, vai lá. É autoestima, né, gente, né? Autoestima. Mas você é essa pessoa maravilhosa. Você é mais lindo, você é mais especial, você é mais importante, você é mais capacitado do que você imagina. Você é uma pessoa extraordinária, criada por Deus, fruto do seu coração e do seu sonho. Mas quando a gente ouve isso, irmãos, que somos uma pessoa maravilhosa, a primeira coisa que vem à nossa mente: você olhou aí, você viu esse espelhinho, você viu o seu rosto. Mas muitos de nós, irmãos, provavelmente, quando olhamos isso, talvez uma dúvida invadiu o nosso coração. Será que eu sou essa pessoa tão maravilhosa? Mas por que, gente, irmãos, essa dúvida, ela invade? Por que, irmãos, essa incerteza invade nosso coração? Muito provavelmente, porque quando eu olho para isso e ouço falar que eu sou uma pessoa maravilhosa, a primeira coisa que geralmente vem à nossa mente são as nossas falhas, os nossos erros. Como eu posso ser tão maravilhoso se eu erro dessa forma, se eu falho desse jeito? Como que eu posso ser uma pessoa tão maravilhosa se eu fico repetindo aquilo que eu realizo de errado? Quando eu falo que eu sou uma pessoa maravilhosa, talvez já veio uma decisão errada lá de trás, uma escolha equivocada, um momento que eu fui talvez ansioso e me precipitei, talvez naquele dia que eu não controlei o meu temperamento e eu prometi que eu não ia mais fazer aquilo, e quando eu menos percebi, eu estava fazendo tudo de novo. Muitas vezes, irmãos, nós podemos nos perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu faço o que eu faço? Por que eu fico repetindo, muitas vezes, esse padrão de comportamento? Hábitos, manias, falhas, atitudes. Nós queremos libertar, não é mesmo, irmãos? Mas muitas vezes vem esse conflito de nós: por que eu continuo repetindo o que eu continuo fazendo? Por que eu não consigo parar? Por que eu não me liberto? Por que eu não quebro esse padrão? Talvez alguns podem dizer: ah, pastor, talvez isso é falta de disciplina. Realmente, algumas coisas talvez pode ser falta de disciplina. Talvez fôssemos mais disciplinados, mas talvez ter uma vontade, uma força de vontade, vencer um pouquinho a preguicinha de vez em quando, não é mesmo, irmãos? Talvez alguns podem dizer: ah, eu sou assim, eu faço isso, eu repito esse comportamento, essas atitudes, por causa daquilo que eu passei lá na minha infância, a educação, a criação que eu tive. Hoje, devido, né, ao desenvolvimento da tecnologia, da ciência, sabemos também que existe muita coisa, né, irmãos, que é fisiológico. Existe, né, nosso corpo humano, existem características dentro de nós, nosso DNA, nossos hormônios. Mas essa, irmãos, angústia, presta atenção, ela não é nova. Essa dúvida, essa inquietação, por que eu continuo repetindo o que eu faço? Ela não é nova. A Bíblia já fala sobre isso. Aliás, o apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos atrás,
Ele meditava e refletia sobre isso. Romanos 7,19 diz: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Pode pôr no telão, por gentileza. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. O apóstolo Paulo fala aqui, deu para entender, mas ele diz: olha, aquilo que é certo, o correto, eu me programo, eu planejo, eu vou fazer, mas eu não acabo fazendo o que é correto. Mas aquilo que não é o correto, o mal, eu estou lá repetindo. Por que, irmãos, Paulo tem essa batalha? Por que nós batalhamos até hoje? Conforme nós ouvimos, preste atenção. Sim, algumas coisas nós podemos fazer. Maior disciplina, tratarmos e curarmos. Se você teve uma infância difícil, não desconsidere isso, não leve isso assim, é uma coisa boba, é uma coisa lá de trás. Deus tem levantado pessoas maravilhosas, amém, irmãos? Hoje nós temos profissionais, psicólogos, terapeutas. Procure ajuda, não seja durão, não olhe isso como besteira. Deus tem levantado pessoas. Cure estes traumas, procura também no seu corpo, sabia disso? Procura um médico. Às vezes uma reposição hormonal pode ajudar, mas preste atenção, irmãos, apesar de tudo isso, existe algo que vai além de tudo isso. Existe algo melhor que vai na origem de tudo isso. Um dos motivos, irmãos, porque nós fazemos o que fazemos, presta atenção, é por causa da nossa identidade. Eu vou repetir, a nossa identidade determina o nosso comportamento. Eu vou repetir, nossa identidade determina o nosso comportamento. A forma como você se vê, a forma como você se enxerga. A Bíblia já diz para nós, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Porque como imagina, como você se vê, como você se enxerga, assim será a sua vida. Provérbios 23, versículo 7. Muitas vezes, irmãos, nós nos perguntamos, por que eu faço desse jeito? Muito provavelmente, eu preciso tratar a minha identidade, a forma como eu me enxergo. Quem se enxerga qualquer coisa, faz as coisas de qualquer jeito. Quem não entende o seu valor, a sua importância, nada é importante ao seu redor. Todos nós precisamos, irmãos, passar por essa transformação, quando entendemos quem nós somos. Existe uma historinha, uma fábula, um filme muito conhecido, nem preciso tentar esconder aqui, dar spoiler, porque acho que todo mundo já assistiu, desde a primeira versão, segunda versão, terceira versão, não sei quantas versões tem mais. Quem já assistiu, irmãos, aquele filme O Rei Leão? Você já assistiu aquele filme O Rei Leão? Se você estudar e ler assistir aquela história novamente, você vai perceber isso. Rapidinho, só para a gente lembrar. Você lembra o que aconteceu naquela história? Naquela história, o leãozinho, o Simba, não é mesmo? Ele ali passa por um trauma na vida dele, na infância, o seu pai vem a falecer, e ali por uma questão de uma disputa, familiar, o seu tio, claro que isso aqui são leõezinhos e é personagem, né, gente, né? Ali o seu tio, o que ele fala? Olha, você é o culpado de você ter pela morte do seu pai. Por causa daquela culpa da morte do pai dele, ele traz sobre ele que ele é o culpado, ele se afasta da família. E lembra, irmãos, que ele é o Simba, ele é o leãozinho, e o pai dele é o leão, o rei da floresta. Pastor, mas o leão não é o rei da floresta. É uma fábula, quem está pregando sou eu, tá bom, gente? Tá? E ele ali, ele é o rei daquela floresta. Ou seja, ele é alguém que nasce com um futuro incrível à sua frente. Ele é alguém que nasce com um futuro extraordinário. Ele está ali sendo preparado para ser o futuro rei daquela floresta. Mas ao invés, irmãos, de crescer nessa identidade, ele se afasta da sua família. Quem lembra um pouquinho da história? Ele vai agora viver longe da família de leões. E ele encontra dois outros animais, um suricato e um javali ali, E ali ele começa a conviver com eles. E ele começa a adquirir os seus hábitos e comportamentos. Ele é leão. Leão é carnívoro. Mas o que acontece? Ele vive agora comendo folhas. Ele vive agora comendo pequenos insetos. Por quê? Porque aquelas pessoas, aqueles animaizinhos que estão aqueles animaizinhos que estão com ele, se comportam daquela forma. Ele cresceu, nasceu e cresceu para ser o futuro rei. Alguém de responsabilidades, de projetos e conquistas. Mas quem lembra lá qual é o lema do filme, tem que ter cuidado de falar, que senão a musiquinha já entra, você não para, O que diz lá a musiquinha? Os meus problemas eu não quero saber. Eu não quero saber dos meus problemas, eu não quero resolver nada. Olha, eu não quero ter dificuldade na vida. Eu quero uma vida, como diz hoje o adolescente, suave e tranquila.
sem nenhuma responsabilidade. Os anos se passam e ele está nessa vida sem projetos, sem sonhos. Mas aí a Bíblia diz, olha irmãos, pregação, né? Mas a historinha volta. E aí a historinha diz o quê? Que de repente os anos se passaram, ele já está mais velho. E aí chega lá um macaquinho, o profeta, né? Tipo um profeta ali. Então você já percebeu quem eu sou na pregação hoje? Eu sou um macaquinho aqui, tá bom, gente? Deu para perceber? E aí aquele macaquinho ali, tipo uma espécie de um sábio da floresta, um profeta, encontra ele e fala: o que você está fazendo? Que vida é essa? E aí, irmãos, aquele macaquinho ali, ele leva numa poça de água assim, e ali, né, claro, é uma fábula, é um desenho, e ele vê um reflexo, como um espelho. E quando ele olha aquele espelho, aquele reflexo daquela água como um espelho, ele agora já cresceu, e como ele viveu anos na floresta, nunca teve um espelho, nada, ele pensa que está tendo uma imagem, né, do seu pai. Você lembra da história? Algo talvez meio místico assim, ó, o seu pai que havia falecido, uma aparição, alguma coisa assim. Aí fala assim: não tem nada de místico aí. Você não está vendo o reflexo do seu pai, você está vendo a si mesmo. Mas como ele era o filho do pai dele, ele agora se parece com o seu pai. E quando ele olha e tem a imagem do pai, quem ele realmente é, aquilo começa a mudar ele. E ele começa a dizer: espera aí, que vida é essa? Eu não sou um javali, eu não sou um suricato, eu sou um leão. Esse é quem eu sou. Eu sou carnívoro, eu nasci para ser o futuro rei dessa floresta, eu sou alguém de responsabilidade. E quando ele tem aquele encontro com a sua verdadeira identidade, ele começa a mudar aquilo que ele faz. Talvez você já entendeu a pregação hoje. A imagem, esse espelho que nós temos hoje, é a presença do Espírito Santo sobre nós, que nos reflete a imagem do nosso Pai. O nosso Pai celestial. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Quão gostoso que é. Não sei se você já teve essa experiência de alguém falar assim: olha, você se parece com o seu pai. Às vezes algumas pessoas falam assim: pastor, o senhor já está falando igualzinho o seu pai, o senhor está parecendo com ele. E sabe, eu fico com tanto orgulho disso, porque eu amava o meu pai, ele era o meu herói, e eu sabia que eu me pareço com ele. Sabe, da mesma forma, você, preste atenção, você não é essa porcaria que você acha que você é. Você não é esse erro que você acha que você é. Você não é essa falha que você acha que você é. Você não é alguém que está com a sua vida toda perdida. Você não é alguém que a sua vida não tem futuro. Porque se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, você é a imagem de Deus e você foi criado para algo extraordinário. Repita comigo, diga assim: eu sou uma pessoa maravilhosa. Deixando o Rei Leão do lado. Muitas atitudes da minha vida eu só pude mudar quando eu comecei a entender quem eu era. Eu lembro de um dia, minha filha Keren, e eu falo isso com vergonha, não falo isso com alegria, não é um testemunho, é um testemunho. Testemunho é quando a gente pisa na bola, mas a gente compartilha para o crescimento da palavra de Deus. E eu lembro que um dia minha filha aprontou, e eu dei uma surra nela. Eu não disciplinei, eu descontei. E nós pais aqui sabemos que existe uma diferença. Tem vezes que a gente não disciplina os filhos, tem vezes que a gente desconta neles. E ali ela aprontou, não foi nada algo assim exagerado, talvez uns 7, 8 anos. E eu dei uma surra nela. Voltei para o quarto, metido, que pai bom, disciplinador, que corrige os filhos. Mas o Espírito Santo disse: você errou, Daniel. Você não a corrigiu, você descontou nela. Você estava frustrado com outras situações e outras pessoas. E ali eu chorei, mas o meu choro no quarto não era o suficiente. Eu precisava ir até ela. E falei: filhinha, você perdoa o papai? Papai passou do ponto. Papai errou. E quando aquilo me levou, irmão, sabe o que o Espírito Santo disse para mim? Ele não disse: olha o que você tem. Daniel, como você pode fazer isso? Um homem na sua idade, olha as funções que você tem, olha os cargos que você tem. Sabe o que o Espírito Santo falou? Olha quem você é. Você é um filho meu, e um filho meu tem a presença do Espírito Santo.
E o meu filho tem autocontrole. Meu filho tem que se dominar, ter que ter o domínio próprio. Fui até ela, pedi perdão para ela. Ela, papai, claro. Mas aquilo marcou como o Espírito Santo começou a tratar e quem eu era. Cresci com muitos complexos de inferioridade. E até hoje preciso lutar e vencer. Até hoje essa mensagem, eu posso pregar ela 200 vezes. 200 vezes ela vai falar comigo. E vai me trazer as lágrimas. Crescendo com muito complexo de inferioridade. Sentindo muito pequeno. Eu não reparava num comportamento que eu tinha. Eu não percebia, mas preste atenção nisso. Tudo eu diminuía. Tudo eu falava no diminutivo. Tudo eu falava assim, olha, eu não conseguia falar, vou dar um exemplo. Eu não conseguia falar assim, olha, eu vou tirar umas férias. Porque sabe, para mim, férias era coisa de gente muito importante. Férias é coisa de gente assim rica, né? Férias é coisa de gente que tem bastante. Que ele trabalha, aí ele faz as suas férias. Sabe o que eu falava? Eu falava assim, eu vou tirar alguns dias para descansar um pouquinho. O seu comportamento é um resultado da sua identidade. Eu me achava tão pequeno. Porque eu me achava tão pequeno, tudo era pequeno. Eu não conseguia valorizar, e preste atenção. E sabe por que muitas vezes nós estamos ferindo e machucando as pessoas perto de nós? Porque aquilo como a gente se vê, não reflete só em nosso comportamento, mas reflete nas pessoas que estão perto de nós. Nós transferimos para ela. A partir do momento que para mim tudo era assim, não tinha um grande valor, não tinha uma grande importância, todo ao meu redor também não tinha grande valor, tanta importância. Eu não conseguia enxergar o valor daquilo. Quem, por exemplo, despreza a si mesmo, despreza tudo que está ao seu redor. Você já conversou, tentou conviver com alguém que se despreza a si mesmo? Você já pode reparar, já sei que está vindo na tua mente, nada do que você faz está bom. E você cansa, porque você tenta fazer aquela pessoa sentir importante. Você elogia, você faz isso, mas nada funciona. Por quê? Não é que as coisas não têm importância, não é que as coisas não têm valor, é que ela se enxerga daquela forma. Quem está tendo, diga amém. Um dia entregando presente aqui para os visitantes, eu falei, você que está aqui nos visitando, levante a tua mão. Nós queremos te dar uma lembrancinha. E o Espírito Santo disse, por que lembrancinha? Ele só falou isso no meio de um culto. Acabou aquele culto, fui para casa, comecei a meditar. Comecei a levantar o valor, o trabalho que o pessoal faz. E sabe o que eu cheguei à conclusão, irmãos? Não tinha nada de lembrancinha, era uma lembrançona. Ela exigiu trabalho, exigiu preparação, exigiu recursos financeiros. Foi muito trabalho essa lembrança, né, que chegou aí para você de visitante. Ela exigiu muito. E naquele dia o Espírito Santo falou assim, sabe por que você fala lembrancinha? Porque para você tudo é pequeno. Você não enxerga o seu valor. Naquele dia Deus falou, você é o meu filho e você tem muito valor. E aquilo começou a mudar. E eu comecei a perceber que não tira férias pessoas importantes. O que vai determinar que eu posso tirar umas férias não é o salário que eu tenho, não é o cargo que eu tenho, é que eu sou uma pessoa importante. E uma pessoa importante tem que descansar, porque se ela descansar, ela produz mais. Aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, quando começou a mudar isso dentro de mim, e quando você mudar a sua identidade, tudo ao seu redor vai mudar. Eu lembro certa vez, a pastora Thalita trabalhava no banco, e ela não era gerente ainda, e isso já começou a ser ministrado em nós. E um dia nós conversando, eu falei assim, você tem o sonho de ser gerente? Ela falou assim, eu quero ser uma gerente. Eu falei, primeiro você tem que se enxergar como uma gerente. E sabe, irmãos, nós fomos, eu dei um banho de loja. E comprei roupa de gerente. Gerente não assina contrato com caneta Bic. Uma caneta melhor. Os mais velhos dinossauros, não que ela é, viu gente? É que ela começou muito cedo, viu gente? Tinha algo chamado calculadora HP 12, negócio assim, né gente? Quem já usou essas calculadoras, levante a mão. Estão tudo se entregando a idade aí, né? Eu falei assim, um gerente usa que qual calculadora? Ela falou, tem que usar essa calculadora. Parcelamos em 10 vezes, irmãos. Mas compramos, porque antes dela ser, ela precisava já como se enxergar. Ela precisava ver quem ela era. Da mesma forma, quando nós começamos a entender os nossos papéis, quem nós somos, isso tem atrapalhado, irmãos, a vida de muitas pessoas, não entenderem. Na família acontece demais, não é mesmo? Na família isso mexe com a gente.
Muitas vezes o homem, preste atenção, ele só se enxerga como um provedor. Esse é o papel dele. Quem eu sou nessa casa? Eu sou o provedor. E ele trabalha, ele se esforça, ele se dedica, ele põe o dinheiro em cima da mesa, as contas são pagas. Mas querido irmão, você que é casado, você não é somente um provedor, você é o esposo amado da sua esposa. Você é o amado dela. Eu sei que é importante você entregar e cuidar, mas ela não quer um parceiro de atividades. Ela não quer um sócio, alguém que divide tarefas. Ela quer um homem que a elogie, que demonstre o amor, que demonstre o carinho, porque você não é somente um provedor. Quem está tendo, diga amém. Eu sei que é o mês, o ano, o milênio das mulheres, né, irmãos? Mas vou falar um pouquinho delas também. Mães que estão aqui, quantas vezes acontece na casa, o filho nasce, o pai ganha um filho, mas perde a esposa. E ela se torna uma mãe excelente, mas ela esquece que a sua identidade, ela não é somente uma mãe, ela continua sendo a esposa. Pais que estão aqui e os filhos estão crescendo, não é fácil. Para nós os filhos sempre serão os nossos bebês, mas eles crescem. Precisamos enxergá-los como adultos, e não é fácil. Precisamos olhar e entender que o tempo passou, e agora não dá mais assim, eu estou falando porque eu estou falando, quero que faça. Vai ter que explicar, vai ter que mostrar. Nós precisamos compreender os nossos papéis, compreendemos quem nós somos. Quando entendemos quem nós somos, mudamos o que fazemos. Compreendemos quem nós somos como filhos amados de Deus, entendemos esse nosso valor. Você tem muito valor. Diga para quem fala, diga assim, você tem muito valor. Pastor, o que define o nosso valor? O mundo vai dizer para nós que somos importantes pelo conhecimento que temos. Uma pessoa que tem muito conhecimento. Mas e se esquecermos o que conhecemos? Talvez alguns dizem o teu sobrenome. Ah, você é importante porque olha as conquistas que você teve na sua vida. Se o nosso valor, irmãos, for determinado pelas nossas conquistas, então os nossos erros tiram todo o nosso valor, não é mesmo? E olha que nós erramos bastante. Quem erra bastante, levante uma mão e levanta as duas. Ajuda o irmãozinho do celular, que ele acha que só ele que erra. Não são as nossas conquistas, não são as nossas posses que definem o nosso valor. Porque se o meu valor fosse definido pelaquilo que eu tenho, aquilo que eu conquisto, o meu saldo bancário, os meus carros, a casa, as minhas faculdades, se isso fosse, e na vida, e na época que eu não posso ter, o meu valor diminui? O meu valor não é diminuído, não é definido pelo elogio, pelo reconhecimento, porque vamos ser sinceros, há períodos na vida que parece que ninguém vê o que a gente faz. O nosso valor é definido pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Você é importante, porque Jesus deu a vida dele por você. A Bíblia diz em João 1,12: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem um filho e uma filha de Deus. Aos que receberam, todos nós nascemos uma criatura de Deus, mas nos tornamos filhos, segundo esse texto. A gente se torna um filho e uma filha de Deus, por quando entregamos nossa vida a Ele. E como que eu entrego a minha vida ao Senhor? Quando eu reconheço que Ele é o Filho de Deus, Ele deu a vida dEle pela minha vida. Eu creio em meu coração, mas eu confirmo essa decisão pelo batismo nas águas. Preste atenção, por isso que não dá para mudar comportamento. Por isso que nessas últimas semanas, quando nós falamos de batismo, em nenhum momento você ouviu, mude o seu comportamento, mude o seu comportamento, pare de fazer isso e desça as águas do batismo. Não dá, porque você tem que se batizar. Posso ouvir glória a Deus? Você tem que se entregar, e quando você se entrega a Ele, você entende que a partir de agora você é um filho e uma filha amada de Deus. E aí, como filho e uma filha amada, tudo começa a mudar. Você vale a vida do Senhor Jesus. Você custou o sangue dele. Não havia ouro, não havia prata, não havia diamantes, não havia joias preciosas. Quando alguém perguntar, quando você se perguntar,
Por que você tem valor? Você tem valor porque você custou a vida do Senhor Jesus. E Jesus não morreu por porcaria. Jesus não morreu para quem faz tudo errado. Jesus morreu por quem não tem nada de valor, significado. Jesus morreu pelos seus filhos e Ele deu a vida dele pela sua vida. Então quando você entende, alguém importante como eu, quando eu entendo que eu sou importante, quando não sou qualquer coisa, eu não vou me envolver em qualquer coisa. Eu não vou fazer meus negócios de qualquer jeito. Eu não vou tratar da minha vida de qualquer forma, porque eu não sou qualquer coisa. Eu sou um filho e uma filha amada de Deus. Eu pertenço a Deus, o meu Pai. Repita comigo, diga assim: eu pertenço a Deus, o meu Pai. Se eu trouxesse, irmãos, uma camisa aqui da seleção brasileira, de 2002, que eu comprei numa loja, quanto talvez eu pagaria nessa camisa? Talvez eu pagaria nessa camisa R$600, R$800. Se pudesse comprar nos dias de hoje. Mas se eu pegasse a mesma camisa que saiu da mesma fábrica, na mesma costureira, só que eu falasse assim: olha, essa camisa, Ronaldinho Fenômeno jogou a final da Copa de 2002 e ganhou aquela Copa com essa camisa. Eu pergunto a você, quanto vai valer essa camisa? Ela vai valer o quê? Milhões. Por quê? Não é a mesma camisa, mas a diferença a quem ela pertenceu. E Deus te trouxe aqui para dizer: você pertence a mim. Você é o meu filho, você é minha filha. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Quando você entende a sua identidade, você compreende o seu valor. Olhe para cá. E quando você compreende o seu valor, você começa a mudar tudo aquilo que você faz. Preste atenção nisso. A nossa identidade, irmãos, ela é algo maior, ela é algo coletivo. A gente não é só uma única coisa, não é mesmo? Eu estou aqui como pastor. Perante vocês eu sou o pastor. Para a pastora Thalita eu sou o esposo. Para os meus irmãos eu sou irmão. Para a minha sogra, o genrinho mais lindo que ela tem. O único, viu, gente? Aproveitar, né? Eu sou a mesma pessoa, mas a minha identidade, ela se multiplica. Está dando para entender, irmãos? Você ouviu hoje aqui que você é filho de Deus. Mas quando essa identidade, filho de Deus, ela se manifesta, tantas outras coisas se manifestam sobre a sua vida. Isso vai crescendo e se vai multiplicando. Você não é somente filho de Deus, mas sabe quem você é? A verdade, quem você é? Você é desejado pelo Senhor. Você não é um acidente. Vira para o pessoal e diga assim: você não é um acidente. Você sabia que a Bíblia diz que antes que esse mundo fosse formado, Deus já pensava em você? Deus desejou, Deus planejou a sua vida. Você é desejado. Você é único, não tem ninguém igual a você. A sua digital, irmãos, olha a grandeza de Deus. Podemos ser parecidos, mas ninguém é igual a outra pessoa. Por isso não fique se comparando. Deixa hoje o Senhor te libertar de toda comparação. Talvez a sua vida está sendo destruída por essa comparação. Quando você se compara, você está tentando ser o que o outro é. Preste atenção: igual ao outro já tem o outro, igual a você só tem você. E a sua história, ela é linda, a sua história é única. Não vença toda a comparação, não deixe ela te dominar. Você é um filho de Deus, você é desejado, você é único, você é feito e criado com um propósito, tem um motivo para você estar aqui neste mundo. Deus já escreveu uma história para você. A Bíblia diz para nós que todos os nossos dias já estão escritos pelo Senhor. Levante a sua mão bem alto, repita comigo e diga assim: eu sou amado. Se você for mulher, diga amado, diga eu sou amado. A Bíblia diz que nós podemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Repita comigo, diga assim: eu tenho valor. Você tem valor porque Jesus naquela cruz deu a vida não só pela humanidade, Ele deu a vida dele pela sua vida. Levante a sua mão, repita comigo, diga assim: eu sou vencedor. Diga mais forte: eu sou vencedor. A Bíblia diz que por essas coisas somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou. Se depois você quiser ouvir isso aqui de novo, vai estar gravado na pregação no canal do YouTube da nossa igreja. Eu encorajo você a escrever isso. Presta atenção: o que você está ouvindo agora, eu procuro dizer para mim mesmo todos os meus dias. Eu deixo essas palavras renovar a minha mente. Eu deixo essas palavras, esses versículos curarem a minha identidade. Repita bem forte comigo, levanta bem alto a sua mão, diga assim: eu sou forte. Diga mais forte: eu sou forte. Diga bem forte: eu vou dar conta, eu vou conseguir.
Sabe por que você é forte? Porque a Bíblia diz: diga ao fraco que não é fraco, diga ao fraco: eu sou forte. Diga: eu sou inabalável. A Bíblia diz: lança sobre mim a tua ansiedade, porque eu estou cuidando de vós. Se o seu Deus é o seu Pai, e Ele diz: eu estou cuidando de você, porque há tanto medo, porque há tanta preocupação? Se Ele diz: eu cuido, que quantos aqui creem que Ele cuida muito bem daquilo que Ele tem? Diga bem forte: eu sou livre. Diga mais forte: eu sou livre. Você não está preso ao pecado, você não está mais preso a esse vício. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga bem forte: eu sou limpo. Diga: eu sou purificado. A Bíblia diz que pelo sangue de Cristo nós já somos purificados. Preste atenção: se você já entregou a sua vida a Jesus, você não é mais alguém sujo tentando ficar limpo. A sua verdadeira identidade é que você já é alguém limpo, que com a força do Senhor se esforça para vencer toda sujeira na sua vida. Quando entendemos quem somos, mudamos o nosso valor. Quando entendemos que somos filhos de Deus, encontramos a nossa preciosidade. E preste atenção: quando eu entendo o meu valor, todo o meu comportamento começa a mudar. Deus manda dizer a você: eu vou transformar a sua vida. Eu sou esse poder que você está procurando. Eu sou esse poder que atua dentro de você para mudar o que você faz. E Deus colocou algo tão lindo, e a transformação de Deus será tão grande na sua vida. E eu quero declarar que vai ser como Manassés na sua vida. A Bíblia diz que José sofreu demais, mas um dia ele teve um filho, e ele falou assim: o nome desse filho é Manassés, porque Deus me fez esquecer o sofrimento. Eu vou repetir: Deus me fez esquecer o sofrimento. A bênção de Deus foi tão grande na vida dele, a restauração na vida de Deus foi tão grande na vida dele. É como se ele olhasse para trás, presta atenção nisso, e disse assim: parece que apagou da minha mente, parece que eu não consigo mais lembrar, aquilo não me traz mais dor, aquilo não me traz mais culpa, aquilo não me traz mais raiva, porque Deus apagou o meu sofrimento. E é esse mesmo Deus que está aqui, essa pessoa maravilhosa que você viu nesse espelho, é você mesmo. Ela existe, ela é real, ela não é uma invenção, ela não é um engano. Os teus erros e tuas falhas, elas não cobrem o amor que Deus tem por você. Ele diz: eu te amo minha filha, eu te amo meu filho, e você tem valor, porque eu sou teu pai e você é o meu filho. Eu queria que você agora colocasse a mão no teu coração neste momento. Fale com o Senhor agora. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós oramos a Ti, Senhor, e clamamos o Teu poder, Senhor. Clamamos, ó Pai, a Tua unção agora sobre a nossa vida. Pede agora ao Senhor: Senhor Pai, cura os meus olhos, cura, Senhor Deus, ó Pai, a minha mente, Senhor. Liberta-me agora, você que tem lutado com algo, talvez é um vício, um comportamento, é um hábito, talvez essa incredulidade, talvez você tenha dificuldade de acreditar. Peça agora ao Senhor para te libertar. Talvez essa tristeza, essa angústia, e você hoje diz: eu não posso sair daqui da mesma forma que eu entrei, eu não posso mais continuar com esta vida, eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto, Senhor. Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos faz teus filhos. Nós tomamos hoje, ó Pai, essa decisão, porque aqueles que o receberam se tornaram filhos e filhas de Deus, ó Senhor. Pai, nós oramos mais uma vez por todos aqueles que ainda não se batizaram, Senhor. Declaramos domingo que vem, estarão aqui descendo as águas do batismo para se tornar um filho e uma filha amada do Senhor. Se você puder agora, segure na mão de alguém. Se tiver alguém que você tem intimidade, dê um abraço nesta pessoa agora, e você vai orar por ela agora. Não ore por você. Aleluia, Senhor.